E ainda falando de saúde, vamos falar sobre uma vitamina importante para o nosso organismo, a vitamina D. Ela é responsável por diversos benefícios à nossa saúde. Vamos conhecer um pouquinho mais com Fernanda Paranhos. Ai, tá calor, hein, gente? Mas antes de reclamarmos do sol, é preciso agradecer. Afinal de contas, o sol é um grande aliado da nossa saúde. É isso mesmo, é através da luz solar que nossa pele produz a vitamina D, uma substância muito importante para que a gente previna muitas doenças, como a gripe, a diabetes, a osteoporose e até o câncer. É isso mesmo, sabe o que é o melhor? É de graça. Ficar exposto ao sol traz benefícios à saúde, mas é preciso ter cuidado com isso. Existe um horário correto. Pela manhã, o indicado é ficar até às 10 horas e no período da tarde, até às 16. Segundo especialistas, o tempo médio é de 20 a 30 minutos. É pouca coisa. E o mais importante, nunca se esqueça de usar o filtro solar. A vitamina D está presente em muitos alimentos. Imagine só fazer receitas gostosas? Anote aí. Salmão é o peixe preferido dos amantes de comida japonesa, é rico em vitamina D. Em apenas 100 gramas está a quantidade suficiente de vitamina para o dia todo. O atum enlatado e a sardinha são outros peixes que ajudam a repor a vitamina D. Do mar para o galinheiro, a gema de ovo é fonte de vitamina D, além de ser excelente para quem quer consumir mais proteína. Alguns queijos podem ser ricos em vitamina D. O tipo suíço, esse cheio de furinhos, e a ricota são os campeões. E se você não costuma tomar um pouco de sol e não se alimenta corretamente, fique atento. Essas estatísticas são chocantes e mostram a deficiência da vitamina D. Nos Estados Unidos, 40% da população tem esse problema. 32% dos médicos e estudantes de medicina. 42% das mulheres afro-americanas em idade fértil. 48% das meninas de 9 a 11 anos. Até 60% dos pacientes que estão nos hospitais. Até 80% dos pacientes do lar de idosos. Acabamos de ver aí a importância da vitamina D e até conhecemos esses alimentos citados aí pela Fernanda Paranhos. Mas você sabe qual a relação da vitamina D com o sol? E quando falamos em exposição ao sol, sempre lembramos de proteção. Mas qual protetor adquirir? E o uso do protetor não vai atrapalhar a absorção da vitamina D? O Brasil, gente, é o maior mercado de protetor solar do mundo. E boa parte da população ainda não sabe os benefícios e malefícios do sol e nem como se proteger. Então, para responder todas as nossas dúvidas, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o dermatologista, Dr. Gabriel de Camargos. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. E também a nutricionista Daiane Alarcão. Bom dia, muito bom tê-la aqui também. Um prazer, viu? Começamos com você, Dr. Gabriel. Fernanda Paranhos mostrou ali a importância do sol. Hoje a gente estava conversando que 90% da produção de vitamina B no nosso organismo vem dos raios solares. Mas há uma polêmica com a questão aí do câncer de pele. Como que essa absorção deve ser feita? A gente sabe que 90%, igual você falou, é a partir da exposição solar. Só que a principal radiação responsável pela produção da vitamina D é o ultravioleta B. Só que o ultravioleta B também é o principal causador do câncer de pele. Então, por isso que realmente existe essa polêmica, né? Se deve ou não se expor ao sol para a produção dessa vitamina. E quando a gente expõe ao sol e passa o protetor, eu perco essa produção da vitamina D? Na verdade, você acaba diminuindo a produção de vitamina D. Então, realmente, com o uso do filtro solar, como ele vai, através do FPS, né, que a gente vai ver na embalagem, ele vai realmente diminuir a absorção, porque ele vai bloquear, não bloquear, mas sim diminuir a ação do ultravioleta B na nossa pele. Pois é, há uma discussão em torno disso. Eu vou com frequência ao dermatologista por conta de umas pintas e a gente discute muito a respeito dessa questão. O sol. Se eu fizer uso do sol para a produção da vitamina D, principalmente para os bebês, as mães colocam, na sacada do apartamento, ou quem está em casa coloca no banho de sol. Se eu quiser fazer uso, produzir a vitamina B através do sol, porque a gente também tem os alimentos, qual seria o melhor horário, que você falaria assim para as mães? Olha, esse horário é o ideal para expor essa criança ao sol, é para a gente estar ao sol para ter essa produção da vitamina B. Na verdade, o melhor horário, pensando em produção de vitamina D, seria das 9 da manhã às 3 horas da tarde, que é quando vai atuar o ultravioleta B. Só que também é a radiação que causa o câncer de pele. Então a gente fica naquele impasse, mas em geral a gente não indica exposição solar com este fim de produção de vitamina D.
Lógico que antes desse horário, por exemplo, antes das 9 da manhã e depois das 3, 4 horas da tarde, também vai haver uma produção, só com uma quantidade menor. Mas hoje em dia a gente não indica para este fim exposição solar para fins de vitamina D. Realmente a gente indica ou suplementação, né, através da alimentação, ou através de medicações. Aí entra a Daiane, né, Daiane? Quando a gente fala de suplementação, de alimentação, sobraram somente 10% para você. 10% através da alimentação. Mas são importantes esses 10%. Mostramos aqui também alguns alimentos, daqui a pouquinho nós vamos exemplificar a quantidade certa, ideal, mas a alimentação também ajuda muito por essa questão aí da exposição ao sol, o risco, né, do câncer de pele. A alimentação vem complementar essa produção de vitamina D. Então ela ajuda bastante. Muito. Agora, doutor Gabriel, a questão do filtro solar, hoje tem uma gama, um mercado, né? Vivemos num país tropical, somos o maior, né, produtor aí no mercado desse produto, né, na questão do protetor solar. E quando a gente chega para comprar, tem muitas dúvidas. Hoje, né, atende a vários perfis. Pele oleosa, pele mais seca, tem proteção fator 100, fator 30, fator 40. E nós trouxemos alguns exemplos aqui. E eu queria que, né, você citasse pra gente o que é mais indicado para criança, para pessoa mais velha, para aquela pele mais sensível. Tem algumas diferenças na hora de comprar esses produtos que a gente tem que se ater? Sim, a principal característica do filtro solar, quando você vai adquirir um filtro solar, seria atentar para o FPS, que é o fator de proteção solar. Hoje em dia a gente recomenda o FPS de no mínimo 30, pode usar um filtro solar com FPS maior, ótimo, melhor ainda. Abaixo do 30 a gente não recomenda. Algumas situações especiais sim, mas em geral acima do 30 que é indicado. Depois do FPS a gente vai olhar o que é a proteção ultravioleta A. Em geral pode vir com uma sigla PPD, ou então vir apenas com umas cruzinhas, né? O ideal seria, na verdade, que eu colocasse uma numeração. Porque a gente sabe que o PPD, na verdade, a proteção ultravioleta A, ela deve ser pelo menos 1/3 do valor do FPS. Por exemplo, se o FPS for 30, o PPD tem que ser pelo menos 10, para a gente ter uma proteção eficaz, tanto para o ultravioleta A quanto para o ultravioleta B. Pois é, a minha dúvida é, por exemplo, ao comprar para minha criança, fator 30, fator 60, tem fator 100, a partir do 30 está bloqueado, a gente tem uma proteção ampla aí? Sim, com o FPS 30, quando você utiliza da forma correta e a quantidade correta, a gente consegue ter em torno de 97, 98% de eficácia contra o ultravioleta B. Só que, no entanto, grande parte das pessoas não utiliza da maneira correta, seja em quantidade e seja em número de aplicações durante o dia. Inclusive, já fizeram alguns estudos mostrando que, por exemplo, o filtro solar, que era fator 30, se você não reaplica da maneira correta, ele passa a ser um fator 10, fator 11. E deixa de exercer essa função. Exatamente. Então, por isso que a gente realmente indica no mínimo 30 e, se possível, até um FPS maior. Daiane, qual é a sua preferência? Você usa com frequência? Tem um fator que você usa mais? Você acredita que o 30, 40 ou 100 para você que é pele tão branca assim? Eu aprendi a usar. Hoje eu uso 60, que eu acho que a proteção seria maior. Bom, agora eu sei que não é tanto assim, mas uso 60. Engraçado, né? Na aplicação também, principalmente em crianças, né? A gente tem que busuntar, deixar bem para absorver e na hora que absorve a gente coloca na água e aquele protetor sai todo. Aí depois vem aquela polêmica. Bom, o protetor não foi tão eficaz assim, mas também tem aquele tempo de absorção da pele, não tem? Sim, de 15 a 30 minutos, pelo menos, a gente diga antes de se expor ao sol, ir para a praia, piscina. E sempre que sair da água, reaplicar o filtro solar, porque ele vai realmente ter saída grande parte depois que você ter entrado na água. Então, gente, mas e nas suas? Será que as pessoas usam protetores solares? O que o senhor acha, hein? Eu espero que sim. Daiane, aposta em quê? Espero que sim. Vamos saber então? Fernanda Paranhos foi descobrir pra gente. Roda o VT, Bruno, por gentileza. A senhora passa filtro solar? Não. Não? Não se preocupa com isso, não? Preocupar até que eu preocupo. E vocês usam filtro solar? Protetor solar. É? Eu Usa? Eu tenho até aqui na minha bolsa. É mesmo? Todos os dias está sempre usando? Eu saio no sol, eu uso. Eu tenho até aqui na minha bolsa. Tá certinho. E você usa filtro solar? Precisa, uso, Todos os dias? todos os dias. Eu? Não. Não? Você não cuida da pele? Eu não. Uso, Eu tô vendo que você tá de filtro solar. Você usa todos os dias? todos os dias. Você não se preocupa com isso? Muito. Nossa senhora, a pele já é difícil de cuidar, ainda se não usar, como é que faz? Indica também passar na pequenininha quando precisa? É até de criança. A senhora passa filtro solar também? Não, nunca passei. Não. Mais ou menos. Ah, de vez em quando você passa? Eu faço. Passa assim só quando tá calor ou não?
Não. Pode estar frio que eu passo também. Usa filtro solar? Não, eu só protejo mesmo o rosto, porque meu rosto, assim, quando eu acordo já bastante irritado. O sol, como tá muito quente, então eu uso mais para proteger os olhos. Mas eu não uso protetor, não. Não. Não passa? Não. Mas a senhora sabe que é importante? Sei. Não, nunca preocupei com isso. Nossa, doutor Gabriel, hein? Foram reprovados alguns aí. A maioria não passa ou só passa quando se expõe ao sol. Mas é importante também que na sombra a gente sente todos os raios ali, também se queima, né? Sim, a gente deve aplicar diariamente, né? A gente geralmente orienta a utilizar pelo menos 3 vezes ao dia. Pela manhã, quando o paciente acorda, por volta ali do horário do almoço, e no meio da tarde, para a gente realmente ter uma proteção eficaz durante todo o dia. A própria lâmpada, né, que a gente fica sobre ela também já... Na verdade, a influencia lâmpada, bastante. inclusive já fizeram alguns estudos mostrando que ela a radiação que ela emite, em termos de ultravioleta B e C, é muito pequena, então não tem tanto problema. É mais pela exposição solar mesmo. Essas lâmpadas podem causar manchas na pele. Mas em termos de câncer, de pele associadas à ultravioleta B, até mesmo ultravioleta A, não tem tanto problema. Então, se a vitamina D, a produção, a maior parte dela é pelos raios solares, 90%, mas sobraram os 10%. Eu quero convidá-los para a gente ir ali. Nós montamos aqui um cenário com alguns alimentos importantes. Vamos lá, doutor Gabriel, vem cá. A Daiane vai comentar para a gente desses alimentos. Fernanda Paranhos já trouxe para a gente na reportagem, já citou, né, que são fonte, né, de vitamina D. E Daiane, vamos começar então pela sardinha. Nós temos o atum, shiitake, ovos. Aqui nós temos o requeijão, nós temos a manteiga e temos o queijo e temos o leite. Isso. Quando a gente não vai ao sol, tem a suplementação e tem o complemento pela alimentação. Esses alimentos são importantes. Então, eu queria que você começasse citando sobre a sardinha. Daiane, como consumir, a quantidade, em que faixa etária que ela pode ser consumida? Bom, aqui a gente tem os melhores exemplos de fonte de vitamina D. A quantidade dia que a gente precisa é de 10 microgramas ou 400 unidades internacionais. Isso seria uma quantidade muito fácil com esses alimentos. Por exemplo, um pedaço de sardinha, um ovo e 3 porções de laticínio atinge essa quantidade ao dia. Então é muito fácil. Então, doutor Gabriel, se eu fizer uso desses alimentos, não há necessidade de ir para o sol. Sim, na verdade, a alimentação vai ajudar, auxiliar na suplementação da vitamina D. Em alguns casos, realmente alguns pacientes vão ter indicação de suplementação com medicação. Principalmente aqueles que têm uma deficiência muito grande da vitamina. Às vezes a alimentação vai auxiliar, sim, só que algumas vezes ela vai realmente precisar de fazer uso da medicação. Nós trouxemos dados também de déficit na população. Alguns grupos têm esse déficit da vitamina D. Isso é preocupante, né? Grávida é imprescindível fazer, né, o consumo, a produção da vitamina D, né? Sim. Grávida, para evitar a osteoporose, fortalecer os músculos. O cálcio que está no leite também é importante. A vitamina D, ela ajuda a melhor absorção de cálcio e fósforo. Então, quando a gente utiliza as 3 porções de laticínio, a gente já completa um e o outro, a vitamina D e o cálcio. Muitos idosos também, doutor Gabriel, fazem uso do sol para fortalecer, né? Principalmente os músculos, para evitar a osteoporose aí também. É uma boa dica e uma boa pedida, né? A maioria se expõe ao sol no período da manhã. A gente vai às ilhas ou na própria casa, né? Que as pessoas têm os idosos, eles também estão sendo colocados no sol para ter essa produção intensa da vitamina D. Sim, a gente sabe que a vitamina D controla o metabolismo cálcio no organismo, né? Então, realmente previne doenças como raquitismo, osteoporose. Então, ele é muito importante para a faixa etária mais idosa, né? Realmente vai ser bem importante. Com certeza. Os ovos também tem polêmica, né, Daiane? A quantidade de consumo, né? Por causa do colesterol também, né? Sim. Tem que tomar cuidado no consumo dele, porque a gente tem outras opções que a gente pode variar. Isso, a gente não precisa ficar com apenas uma fonte ao dia. Como a gente tem uma variedade bem extensa, dá pra gente complementar. Um dia usa um dia usa o outro. E assim a gente vai fazendo uma alimentação saudável, equilibrada, e atingir a vitamina D ao dia. A manteiga pode todos os dias? Não. Não? Não. Também não? Também não. Devido à quantidade de gordura que ela vai ter. Apesar de ser rica em vitamina D, tem muita gordura saturada, que é aquela que faz mal. Então a gente usa uma pequena porção de manteiga, uma de leite e uma de queijo. Então eu posso variar aqui também, entre a manteiga, o requeijão e o queijo. Isso. E o leite todos os dias? Leite todos os dias. Tá, quando eu misturo, uma dúvida que eu tenho, quando eu misturo a sardinha ou atum com outros ingredientes, eu perco a vitamina D que está inserida aí? A vitamina D não. Não? Não tem problema? Não tem problema. Sendo assado, né, sendo numa salada? Não tem nenhum problema. O recomendado é pelo menos tirar o óleo.
o óleo dessas carnes, a vitamina D vai estar intacta. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, né, informações esclarecedoras, dermatologista, nutricionista, composição, né, eu falo que é uma composição perfeita aqui quando a gente vai em busca da informação, porque aqui a gente tem uma orientação, né, da questão dos benefícios, né, da produção da vitamina D para a pele, que é um cuidado que a gente vai ter que ter para sempre, né, principalmente aí na camada de ozônio. Agora a gente está com esse sol escaldante, esse sol que preocupa, que traz muitas doenças, então esse fica o alerta, não fica? Sim, com Doutor certeza. Gabriel. Com certeza. A gente indica sempre a proteção solar com o uso dos filtros solares, não só do filtro solar. Medidas de falta de proteção, como por exemplo, evitar o sol em alguns períodos do dia, principalmente no meio-dia, utilizar óculos de sol, chapéu, para sempre realmente evitar a exposição solar. Inclusive, esse mês é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Câncer de Pele, né? E dia 29 vai ter tendo a campanha aqui na Universidade Federal de Uberlândia, isso, na UFO. E todo mundo está convidado, vai ser das 8 horas da manhã até por volta das 4 horas da tarde. O atendimento é gratuito, é só chegar lá, levar um documento de identidade, que todo mundo chegar vai ser atendido. Informação e prevenção são os caminhos. E falando de alimentação, já que a gente não pode se expor ao sol com tanta frequência, né? Vem a alimentação. E a alimentação aqui nós temos muitas opções para agradar o paladar, não tem, Daiane? Isso, a gente tem uma variedade extensa para atingir essa vitamina D ao dia. Tá certo, bati um papo super gostoso, rico, riquíssimo de informações com a nutricionista Daiane Alarcão. Obrigada pela presença, tenha um ótimo dia. Dr. Gabriel de Camargos também aqui orientando sobre a exposição no sol. Está feito o convite então, no HC, dia 29? Dia 29, sábado agora, das 8 da manhã até por volta das 4 horas da tarde. Tá certo, muito obrigado, um ótimo dia para vocês. Adorei tê-los aqui pelas informações riquíssimas aí. Eu que agradeço. Voltem sempre, obrigada. Obrigada. Viu? Obrigado.